Nós estamos na série de mensagem todo dia, em todo lugar, uma igreja simples, comprometida com a missão. Nós temos falado um pouquinho da identidade da nossa igreja. Eu quero rapidamente pedir para a tia Lívia. Tia Lívia, tem aqui alguns desenhos, alguns lápis, aqui, ó, na cadeira aqui atrás. Aqui. Nós temos algumas crianças aqui conosco. E a gente sabe que a gente está vivendo esse tempo ainda diferente. Estamos conversando, com muito interesse de voltar ao nosso trabalho do Ministério Infantil. Vamos retomar logo agora no início do mês com uma nova temporada da Do Alto Kids Box, uma temporada incrível, com o tema Dia de Feira. Vai estar o Bo, o Tunico, a Lulu. Vocês vão poder conhecer essa turminha aqui, que são as crianças aqui, uma turminha aqui da Do Alto. Logo aqui, ó, no comecinho do próximo mês, uma nova temporada da Do Alto Kids. Mas enquanto isso, turminha, vocês podem ficar aqui conosco tranquilamente. Nós separamos uma atividade para vocês. Tia Lívia, pode deixar com eles. Os pais, pode deixar eles muito à vontade, viu? Pode deixar com eles aqui. Pode deixar muito à vontade, viu? Se eles quiserem ficar sentado com vocês, se eles quiserem ficar sentado, às vezes, no chão, para poder pintar, fazer atividade também, sentado na cadeira, fique à vontade com as crianças. Elas são bem-vindas aqui em nosso meio, até que nós vamos poder retomar o nosso trabalho do Alto Kids logo em breve, tá bom? Vocês podem ficar muito à vontade aqui conosco. Glória a Deus pelas crianças em nosso meio. É uma bênção tê-las conosco, viu? Fiquem à vontade e em breve nós vamos retomar. Vocês que estão nos assistindo, inclusive pais e pais que estão nos assistindo também. Essa semana nós vamos abrir a inscrição para a Do Alto Kids Box. Então é necessário você acessar o nosso site, lá fazer a sua inscrição, a inscrição do seu filho, colocar a idade dele e ele vai receber todo o material para 8 semanas de atividade da Do Alto Kids Box. Joia, os pais que estão aqui conosco, fiquem atentos ao nosso site, aos nossos grupos também de WhatsApp. Na semana passada, eu terminei a exposição da Palavra de Deus com uma frase de um grande teólogo, que é o Albert Schweitzer, que médico, nós temos no Brasil, eu acho que no Brasil nós temos um hospital no Rio de Janeiro só, com o nome deste médico, mas um grande homem que, por um tempo, ficou em um campo de concentração durante a Primeira Grande Guerra, sofreu muito. Ele decidiu dedicar a sua vida à medicina, a ajudar pessoas. E depois desse tempo que ele saiu da prisão, daquele tempo tão difícil, ele olha para o mundo à sua volta e ele diz: eu preciso continuar. Eu preciso olhar para as pessoas. Eu preciso seguir naquilo que Deus ele me chamou para fazer. E ele diz isso. Começaremos novamente. Devemos dirigir nosso olhar para a humanidade. Quando nós falamos sobre ser igreja, todo dia, em todos os lugares, nós estamos falando justamente disso, de olhar para as pessoas. De olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Hoje eu quero lembrar um pouquinho da história do avanço missionário da igreja. Quando nós vemos a história dos evangelhos, Cristo Jesus, o movimento de Atos dos Apóstolos, e aí vem uma grande perseguição, os discípulos que estão em Jerusalém, todos aqueles que conhecem, todos os cristãos, eles se espalham, e o evangelho de Cristo Jesus também se espalha com ele. E quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um grande avivamento em sua essência, no que é de fato um avivamento. Pessoas conhecendo a Cristo Jesus, pessoas se convertendo, pessoas conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Passado alguns anos, nós vemos um grande avivamento na Europa. A Europa, o berço da reforma protestante. E, de fato, um retorno de alguns à essência da palavra de Deus, do que é, de fato, importante. Passado mais alguns anos, nós vemos esse grande movimento nos Estados Unidos. Estados Unidos que ali, década de 50, 60, 70, até ali meados 70, 80, enviou grandes missionários mundo afora,
Aliás, antes até deste tempo, e nós somos fruto disso, com Archibald Green Simonton, quando chegou ao Brasil em 1857, se não me engano, os amigos aí que são bons de data agora me fugiu. Fruto disso, fruto de um trabalho missionário, fruto de um avivamento nos Estados Unidos, dessa expansão missionária, e hoje nós vemos no Brasil. Brasil, nos últimos anos, um grande berço de avivamento, de pessoas que conhecem a Cristo Jesus, de enviar missionários para todos os cantos da terra. Mas, o que essas regiões elas têm em comum? Após um grande avivamento, um movimento de avivamento, a gente vê que o que está acontecendo na região onde houve o grande movimento de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos os noticiários mais recentes agora, por exemplo, quando nós olhamos para a Europa, o grande berço do Evangelho, o grande berço da reforma protestante, que enviou missionários mundo afora, onde é o fruto da nossa igreja, do presbiterianismo e de tantas outras igrejas, os Estados Unidos, que enviou tantos missionários. E hoje, quando nós olhamos para o Brasil, grande parte dessas regiões hoje são completamente secularizadas. Ou seja, o sistema, o mundo, as coisas deste mundo entrou dentro da igreja e dominou. Um grande missiólogo chamado Ed Stetzer, ele escreve um livro, Plantando Igrejas Missionais, e é um dos livros base aqui para o nosso projeto de plantação. Quando eu fui trabalhar nesse projeto, às vezes eu volto frequentemente neste texto para rever algumas coisas a respeito de plantação de igreja. Ele diz o seguinte: à medida que a cultura secular se distancia cada vez mais dos padrões bíblicos, as interpretações criam sombras e até distorções da realidade bíblica. À medida que a igreja, à medida que a cultura vai se distanciando do que é a verdade da palavra de Deus, isso vai se distorcendo, e é o que nós vemos nesses países. E ele vai falar a respeito do seu país, os Estados Unidos. E veja o que ele diz: há 120 milhões de indivíduos seculares não discipulados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o maior campo missionário do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos são o 5º maior campo missionário da Terra. Um país berço de grandes movimentos da igreja, que enviou grandes missionários, é o maior campo missionário aqui do hemisfério ocidental. E em breve, os missiólogos dizem que o maior campo missionário na Terra. Quando nós olhamos para isso tudo, para essa realidade, eu lembro que há algum tempo eu vi uma matéria, depois de um culto de domingo, cheguei em casa, nós tínhamos os cultos à noite lá na segunda igreja lá, ainda, quando eu estava lá. Cheguei em casa, assistindo Fantástico, sobre cidades abandonadas, cidades fantasmas. E eu comecei a pensar como que isso é muito ligado a esse movimento, do que está acontecendo no mundo. Cidades gigantescas, mas com pessoas vazias do Evangelho de Cristo Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. E aí nós vemos a pós-modernidade, no tempo onde a tecnologia dominou, onde o homem chegou no ápice da sua, onde acha que chegou no ápice da sua capacidade. Aí vem a pandemia. Sinceramente, eu achei que a pandemia iria ensinar muito aos homens a respeito de quanto o ser humano ele é limitado. Mas depois de um ano que tudo aconteceu, eu acho que parece que em relação a isso não aprendemos muita coisa. E o homem continua altivo, orgulhoso, cheio de si, confiando naquilo que ele pode fazer, completamente distante de Deus. A secularização, a mudança dos valores, dos padrões da palavra de Deus, a mudança nos valores familiares. Quando nós olhamos para a mídia, a gente enxerga muito isso. E, por fim, a indiferença.
A indiferença das pessoas com a palavra de Deus, com a necessidade de conhecer a Cristo Jesus. Timothy Keller, num livro dele, Pregação, ele fala por que essas coisas acontecem. É muito interessante, presta atenção. Essas pessoas não veem necessidade alguma de investigar soluções religiosas possíveis para nenhum de seus problemas. Elas não creem que as pessoas precisam de Deus como fonte de sentido e propósito. Se antigamente o paradigma da vida de encontrar um propósito estava na religião, em conhecer a Deus, hoje isso não existe mais. Hoje as pessoas, quando elas olham para tudo que elas conquistaram, para tudo que elas têm, ou onde elas chegaram na vida, aquilo é muito suficiente. Ou quando as pessoas olham para o número de diplomas que elas já conquistaram, olham para a sua capacidade, elas olham para um texto bíblico e elas dizem, um doutor, pós-doc, alguém tão intelectual, eu vou precisar de um livro tão antigo, no que está escrito lá. Não, as pessoas não veem mais necessidade disso. E nós como igreja, é tão importante nós como igreja pararmos para pensar na necessidade de anunciar a mensagem do Evangelho todo dia, em todo lugar. Precisamos refletir a respeito do nosso papel no anúncio da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso eu quero que você tenha o seu texto bíblico aí com você, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo na liturgia deste culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Nós falamos na primeira mensagem dessa série a respeito dos fundamentos da nossa missão. Para o que Deus ele nos chamou e como nós estamos fundamentados na obra de Cristo Jesus, quem nós éramos e o que Ele fez por nós. Na segunda mensagem nós falamos sobre as boas obras, como que essa mudança de vida da obra de Cristo que Ele fez em nós, essa transformação que Ele fez em nós, nos convida a viver agora a boa obra que Ele mesmo nos chamou. E nós entendemos que precisamos servir as pessoas, servir no mundo à nossa volta, servir na nossa igreja. É sobre isso que falamos na mensagem passada. E fechando essa série, nós vamos falar da importância do anunciar para as pessoas. Então, leia comigo, acompanhe comigo o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Agora o versículo 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como compreenderei? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador,
Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, fora chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês que de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Necessitamos, carecemos, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender a beleza e a profundidade das Tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no livro de Atos, nós vemos no finalzinho do livro de Atos, no finalzinho do versículo 7 do capítulo 7 do livro de Atos, uma grande perseguição que vai terminar na morte de Estevão. Sabe o que eu acho mais lindo nessa parte em Atos? É que no finalzinho, quando Estevão estava sendo apedrejado, depois ele é apresentado perante Saulo, ele clama ao Senhor, pede para que Deus perdoe aquelas pessoas, e a palavra do Senhor diz que Estevão descansou. Ele, como se ele tivesse adormecido. Como se aquele momento tão difícil, o Senhor estava cuidando de todas aquelas coisas. E aí começa o capítulo 8. E aí surge ali Paulo, ou Saulo, ainda um homem muito perigoso, um homem muito violento, e diz que ele consentia nessa perseguição e na morte de Estevão. Então aqueles que estavam em Jerusalém se espalharam por várias regiões, entre eles o diácono Filipe. Ele chega então a outras regiões, a Cesareia, a Samaria, aqui, né, no caso, a primeira cidade que ele passa, e que nós vemos um grande movimento do Senhor. Mas sabe o que essa parte, esse contexto, ele me chama a atenção? Nós vemos aqui dois grandes movimentos. Um movimento onde pessoas e multidões estavam se convertendo a Cristo Jesus, mas um movimento onde Deus envia pessoas a lugares que nós nem podemos imaginar para que pessoas sejam alcançadas. Um grande avivamento, em frente à multidão, e um só homem. Só essa parte nos ensina muito a respeito do que é ser igreja todos os dias, em todos os lugares. Como nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Não importa se na frente das multidões, muitas pessoas, ou se apenas há uma pessoa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para esse texto, nós vamos aprender o que é ser igreja todo dia, em todo lugar. Veja comigo aqui alguns personagens. O primeiro dele, Filipe. Em certo sentido, Filipe aqui, hoje, somos nós. Cada um de nós aqui, em nossos contextos, em nosso trabalho, aqueles que são enviados por Deus a pregar, a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a várias regiões. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Você é um representante aqui como Filipe. O eunuco são essas pessoas, tantas pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, de alguma forma, porque hoje o Brasil, como um país, de certa forma, cristão, seja difícil alguém não conhecer Jesus.
Seja difícil alguém não saber, pelo menos, quem foi Jesus. Que ele morreu numa cruz, que ele veio, que algumas pessoas o reconhecem como Salvador, o Messias, o que ele de fato o é, mas essas pessoas não reconhecem. Mas essas pessoas não sabem muito a respeito com profundidade. Precisam de alguém, precisam de pessoas que sejam usadas por Deus para que poderem lhe mostrar o caminho. Então nós começamos a aprender alguns princípios aqui que nós precisamos carregar para a nossa vida. E o primeiro deles é que nós precisamos conhecer a palavra. Veja o versículo 4 do capítulo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Sabe o que é mais bacana aqui? É como eles tinham este conhecimento daquilo que estava acontecendo. Sabe por que muitas pessoas não anunciam o evangelho de Cristo Jesus? Porque não sabem, de fato, o que é o evangelho de Cristo Jesus. E aí nós precisamos lembrar do que Paulo ele diz: o evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação dos homens. Para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. É olhar para as pessoas à nossa volta, conhecer com profundidade a palavra de Deus. Tem um livro muito bacana que se chama O que Fizeram do Evangelho. O autor é o David Nicholas. E ele diz que, em uma pesquisa depois feita em muitas igrejas, como que o Evangelho ele tem sido pregado de forma parcial. Precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus ele é formado de duas notícias. Uma má notícia, daquilo que nós fizemos, quem nós éramos, nós que pecamos, nós que estamos distantes de Deus, e como o homem ele está condenado à morte, ao sofrimento eterno. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é a boa notícia. A boa notícia que chegou até nós, que a vida que chegou até nós, a palavra de Deus que chegou até nós, a esperança que chegou até nós, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados, nós temos uma nova vida. As pessoas precisam ouvir disso, as pessoas precisam ouvir que elas estão condenadas. As pessoas precisam ouvir que elas por si só estão caminhando para a morte eterna. Mas as pessoas precisam ouvir que existe um Cristo, um Messias, um Salvador, um Deus poderoso, que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, da nossa condenação, para nos dar uma nova vida. Essa mensagem precisa acompanhar as nossas vidas diariamente, a todo momento. Um outro grande missiólogo, Michael Frost, um missiólogo australiano, vale a pena você pesquisar a respeito dele na internet. Ele diz algo muito bacana sobre como podemos levar esta palavra. Como podemos anunciar para as pessoas? Como podemos estar sensíveis para anunciar esta palavra? Ele diz o seguinte: existem duas possibilidades. Há aqueles que têm na evangelização um dom, apresentam o evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade. Outros vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes, se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas para que possam responder graciosamente com o evangelho. Não existe desculpa para não anunciarmos o evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. Existem pessoas que têm um dom, que trazem pessoas que onde vai, ela está ligada o tempo inteiro em oportunidades intencionais para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Mas a grande maioria de nós vivemos dessa forma. Vivendo para a glória de Deus, vivendo de modo digno do Senhor. E às vezes as pessoas vêm e nos perguntam, nos consultam a respeito disso, e precisamos estar sensíveis a isso, a anunciar esta verdade. Segunda lição
a respeito dessa necessidade do anúncio que Filipe ele vai nos ensinar, é que precisamos ter disposição. Veja o versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O que nós vemos aqui é um movimento muito presente no Antigo Testamento, de Deus instruindo o seu povo, e agora um anjo aparecendo a Filipe. Nós vamos ver no versículo 29 o Espírito conduzindo Filipe, e o que nós entendemos aqui é como que Deus ele está altamente comprometido com o seu anúncio, com o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Mas sabe o que é mais interessante quando eu penso? É nessa ordem. Pensa você, Jean. O anjo aparece para você e diz: Jean, vai para um lugar, mas lá está deserto. E você pergunta: o que eu vou fazer lá? Está deserto. Tem alguém lá? Qual que é a lógica deste pedido? Qual que é a lógica por detrás dessa fala? Do que estava acontecendo? Mas o que nós vemos em Filipe é uma completa disposição. Ele se levanta e ele simplesmente vai e segue a sua jornada. Uma disposição de coração, uma paixão de coração por este anúncio. E nós vemos o quanto Deus está comprometido com o seu anúncio. Nós vemos como Filipe está comprometido em anunciar a Cristo. E como nós estamos comprometidos com isso. Como nós estamos comprometidos com esta verdade, com o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Cristo Jesus se comprometeu de forma encarnacional, de viver com as pessoas, de viver no meio das pessoas como homem. Ele sendo Deus, e compartilhou, viveu de forma missional com as pessoas para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Quais são os desertos que Deus tem enviado à nossa vida? Para onde Deus tem nos colocado para anunciar? Quais os locais inusitados que Deus tem nos enviado semana após semana? Pedro vai dizer que nós somos embaixadores. Nós fazemos parte deste povo santo que é propriedade exclusiva do Senhor. Precisamos entender de fato essa identidade e passar a viver de forma intencional. Intencional naquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. E ter disposição de anunciar. Terceira lição que nós precisamos, quando nós falamos a respeito do anúncio do Evangelho de Cristo Jesus, é ouvir. Ouvir as pessoas. Veja a partir do versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. E o texto diz: em circunstâncias normais, Filipe ele não poderia chegar perto, porque quem estava naquele carro era um grande representante de um reino. E o texto diz que era aquele que era responsável pelo tesouro de uma rainha, a rainha dos etíopes. Provavelmente estaria com ele ali outros homens, outras pessoas com ele ali, seguranças com ele. Ele não ia conseguir chegar perto. Mais uma ordem inusitada, né? Deus ele faz isso com a gente. Primeira ordem, vai para um lugar, olha, lá se encontra deserto. Depois, vai e fala com aquele homem. Filipe, olha, não, agora não, né? Agora eu vou ter que chegar perto ali, impossível. Outra situação inusitada. Mas Filipe estava disposto e Filipe passa a ouvir o que ele estava lendo, ouvir o que estava acontecendo. E ele estava lendo o livro de Isaías e Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Você compreende? Por que ele estava lendo o livro de Isaías? O que tinha neste livro que poderia chamar a atenção dele? No livro de Isaías existe uma promessa para os eunucos.
E talvez por isso, pela sua situação, ele escolheu a leitura deste livro. Veja no capítulo 56, no versículo 4, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que agrada e abraçam a minha aliança. Um livro que falava a respeito dele. Um livro que tinha algo que tocava em sua vida. Algo com que ele se identificava, e ele, possivelmente, ele vinha a Jerusalém após essa leitura, vendo os costumes do povo judeu, vinha a Jerusalém ano após ano nas festas para poder, de alguma forma, entender ou prestar culto a mais este Deus que para ele possivelmente era mais um Deus. Mas agora algo estava mexendo com ele, algo estava incomodando. Aquela leitura daquele capítulo, de quem ele está falando, o profeta está sofrendo, é ele que vai sofrer, quem que é essa pessoa que vai passar por isso? E de fato era muito plausível a pergunta do eunuco, porque era comum, é comum a gente ver no Antigo Testamento, como em Jeremias, ele falando a respeito do seu sofrimento, o que talvez, de fato, o profeta poderia estar falando, ou falando do próprio povo de Israel. O que era mais inusitado e incomum seria o eunuco compreender que ele estava falando do Deus de Cristo Jesus, do Messias. Porque a ideia do Messias para o judeu era um general, um guerreiro na batalha, alguém que viria um dia como um rei forte e venceria. Israel seria novamente um povo forte. Ele com certeza não iria compreender que era a respeito de Cristo Jesus, que o próprio texto estava dizendo a respeito do sofrimento, e ele pensaria, um Messias sofrendo? Então Filipe apresenta Cristo Jesus de forma clara. Sabe o que é interessante? O convite do eunuco para Filipe, para andar com ele. O eunuco reconheceu em Filipe alguém que poderia ajudar, que poderia compreender, que poderia caminhar junto com ele. Sabe, meus irmãos, como as pessoas elas estão nos reconhecendo, olhando para a nossa vida, como nós temos nos importado com aquilo que nós estamos ouvindo. Sexta-feira eu estava vindo aqui para a escola, peguei um Uber, e na hora que eu estava passando ali, depois da Acrópolis, saindo da Rondon, eu fiz assim. Sabe assim, como você está lamentando algo? Né? E eu estava distraído. Aí o Uber olhou para mim e falou assim, você está com algum problema? Eu falei, não, não estou com nenhum problema não, está tudo certo. Só esqueci algo em casa. Ele, não, então o seu problema é fácil, o meu que é difícil. Aí eu, aham. Aí eu falei, qual o seu problema? Então, ele começou a contar que está se divorciando, que casamento é muito difícil, não sei o quê. Eu falei, pois é difícil mesmo. Não, eu vou divorciar. Eu falei, eu entendo. É difícil. Depois de um tempo eu parei e eu falei, ei, desliga o celular. Ele está falando de divórcio, você está concordando com ele, com o que ele está falando? Ele está falando sobre algo, a vida dele com um problema, e a gente não está nem aí. Eu desliguei o celular e comecei, e aí, o que está acontecendo com você? Qual que é o problema? Então, chegamos aqui na porta da escola, ficamos alguns minutos aqui ainda, dentro do Uber, parado. Eu achei legal que ele cancelou ainda algumas corridas, ligou o aplicativo, ficamos aqui um tempo e oramos juntos. Depois, às vezes eu me pego nessas situações, geralmente com Uber, eu ando muito de Uber, né? Mas isso, sexta-feira, me chamou a atenção, porque como que às vezes a gente não está comprometido por algum momento, porque você está distraído, às vezes, olhando no celular, ou pensando naquilo que você esqueceu em casa, ou pensando na sua agenda, nas coisas que tem para fazer, e alguém do seu lado diz, olha, eu estou com um problema, estou divorciando, estou assim, estou passando por isso, e você olha e fala, aham, e nós conhecemos a palavra do Senhor, a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos nos comprometer com isso. Precisamos nos comprometer com este anúncio.
Precisamos estar atentos ao que as pessoas estão nos falando, o que as pessoas estão dizendo dia após dia, à nossa volta, o clamor das pessoas no nosso dia a dia, dos nossos amigos, dos nossos familiares. No mundo de pessoas que eu tenho certeza, meus irmãos, está clamando por ajuda, por socorro. E a gente precisa ouvir esses clamores. Como igreja, está atento. Está atento ao que as pessoas estão lendo, o que elas estão dizendo. Está atento às pessoas. É isso que Filipe ele fez. Estava atento, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo. Mas sabe o que acontece muitas vezes com a nossa vida? De certa forma, no evangelicalismo, ou numa vida religiosa que já ficou cauterizada, a gente está esperando grandes movimentos acontecerem. Grandes movimentos de avivamento, ou qual que vai ser o próximo grande livro que vai sair, qual que vai ser a próxima grande publicação dos grandes teólogos, qual que vai ser o próximo grande movimento de encontro da igreja e que vai alarmar as pessoas. Esperamos muito por isso. Mas aquilo que é mais simples, ouvir as pessoas, estar atento à palavra do Senhor, às vezes não está conectado na nossa vida. Michael Horton, no livro Simplesmente Crente, ele fala um pouco a respeito disso. Veja o que ele diz. Existe um problema com a nossa procura pela próxima grande experiência. Nossa tentativa de alimentar o apetite insaciável por significado, como a experiência e a ação. A felicidade exige um objeto digno. A procura da felicidade como um fim em si mesmo é vaidade, conforme nos ensina o livro de Eclesiastes. O filósofo chama isso de o paradoxo hedonista. E é possível, meus irmãos, que nós tenhamos na igreja, talvez quase que um paradoxo hedonista cristão, se assim poderia existir. Se é cristão, não poderia ser um paradoxo hedonista. Vamos mudar. Um paradoxo hedonista evangélico, onde nós esperamos os grandes movimentos, estamos dentro da igreja, queremos consumir tudo que é produzido na igreja, seja a gente que gosta, às vezes, de algumas coisas mais teológicas, sejam aqueles que gostam de grandes movimentos que lotam os estádios. Isso precisa se tornar prática na nossa vida. Essas coisas precisam começar a nos levar a estar atento às pessoas, porque senão apenas estamos consumindo as coisas e não estamos ouvindo e reproduzindo aquilo que Jesus nos ensinou. Ouvir, estar atento ao que as pessoas estão falando. E aqui, em quarto e último lugar, nós precisamos continuar. Veja comigo aí o versículo 39. O que acontece? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, ele foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O eunuco, ele foi as primícias dos gentios. Um dos primeiros a se converterem a Cristo Jesus. A Bíblia não relata o que aconteceu com o eunuco. As histórias, os historiadores cogitam o que provavelmente foi que este homem foi um grande missionário em sua terra e aquele que possivelmente foi a raiz do evangelho do que é hoje a igreja etíope. Aquele que levou o evangelho de Cristo Jesus para aquela região. E o que nós vemos aqui depois com Filipe é que ele continuou. Ele não parou no anúncio do evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos parar. Jamais. Jamais de viver de forma intencional, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E aqui, com a passagem do etíope, com esse eunuco, Atos ele fecha um ciclo lindíssimo.
mostrando que a grande comissão ela é possível e que o evangelho pode chegar a todo mundo. Veja o que acontece com a conversão desse etíope. Quando nós olhamos os descendentes de Noé, agora com a conversão do etíope, nós podemos enxergar que pessoas das 3 gerações, de onde veio depois, possivelmente depois de Noé, o etíope, que seria um descendente de Cão, Saulo, o Paulo, que seria um descendente de Sem, e todos os gentios, que seriam os descendentes de Jafé. Veja aqui, o Evangelho de Cristo Jesus anunciado a todos os lugares, a todos os povos. Atos dos Apóstolos nos mostra que isso é possível. Mas precisamos, meus irmãos, viver de forma intencional, comprometidos com a palavra do Senhor. O Senhor Jesus tem chamado a nossa igreja para sermos igreja todo dia e em todos os lugares. Plantar a igreja do alto, o sentimento que nós temos aqui, o desejo em nosso coração, da nossa liderança, dos nossos irmãos aqui, é que cada pessoa que vem até nós, que cada membro da igreja do alto possa ser um discípulo de Cristo Jesus, todos os dias, em todos os lugares, vivendo de forma intencional para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, com disposição. Cada dia que você se levanta para o trabalho, é um dia que você não vai só ganhar o seu pão, mas é um dia que você se levanta com disposição para ir até as pessoas, ouvir as pessoas, conhecer a palavra, continuar dia após dia. É para isso que o Senhor Jesus ele tem nos chamado. E eu quero deixar apenas uma pergunta. Com que você está se comprometendo? Ou, como que você está comprometido com a palavra, com aquilo que Deus, Ele, está fazendo? Comprometa-se com aquilo que Deus está fazendo na história deste mundo. Seja parte disso. Esse é o nosso desejo. Hoje nós encerramos essa série pensando a respeito disso e que isso possa ficar em nossos corações. Feche seus olhos, nós vamos orar um tempo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta mensagem. Muito obrigado, ó Deus, porque aprendemos, ó Pai, nesses dias, qual a necessidade, ó Deus, de sermos igreja todo dia, em todo lugar, alcançar pessoas, ouvir, estar sensíveis às pessoas, às necessidades das pessoas, ao clamor pelo Senhor, ó Pai. Que nós possamos ser usados pelo Senhor como igreja, Deus. Povo santo, povo escolhido do Senhor, para alcançar as pessoas, viver de forma intencional. Nos dê sensibilidade, ó Deus, em nossos corações, para que possamos ouvir, estar atento às pessoas, ó Pai. Que possamos ser seus discípulos todos os dias, em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém.